O exercício número 3, ele pede a tangente de 2α, tá? Se eu achar o valor de alfa através da tangente, eu consigo achar a tangente de 2α. Então, vamos partir do seguinte princípio, ó. Para eu calcular a tangente do ângulo alfa, eu preciso do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, porque eu estou num triângulo retângulo, tá? Eu não tenho o cateto oposto, mas eu tenho a hipotenusa e o cateto adjacente. Eu posso trabalhar aqui, ó, com Pitágoras. O que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho x² mais 1 é igual a 4, x² é igual a 3, o x vai valer raiz quadrada de 3. Então, eu sei que o cateto oposto vale raiz quadrada de 3. Então, desta forma, eu consigo agora voltar no item 1 e achar cateto oposto, raiz de 3, cateto adjacente é 1. Então, eu vou pensar assim, ó, quem é o ângulo alfa quando a sua tangente é raiz quadrada de 3? Então, eu tenho um ângulo de 60 graus. Ele não pede a tangente de 2 vezes o alfa? Então, eu tenho a tangente de 2 vezes o alfa. Mas quem é o alfa? O alfa é 60. Então, na realidade, ele quer a tangente de 120 graus, tá? Então, nós temos que recorrer ao nosso ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui ao lado, ó, ciclo trigonométrico, tá? 0, 90, 180, 270 e 360. Eu sei que a tangente passa por aqui, tá? E ele diz que ele quer um arco de 120 graus. 120 graus está no segundo quadrante, tá? 120 para chegar no 180 é 60. Então, eu tenho que ele é congruo a um arco de 60, tá? Mas quanto é que é a tangente de 60? Tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Qual será a tangente de 120? O lado negativo. Então, ela vai valer menos raiz quadrada de 3. Então, menos raiz quadrada de 3, alternativa C, tá? Exercício número 4. O conjunto verdade da equação seno menos cosseno de x é igual a 0, tá? Então, vamos lá, ó. Seno de x menos cosseno de x é igual a 0. Tenho aqui uma equação, tá? Trigonométrica. Preciso resolver essa história. Eu quero achar o arco, eu quero achar o valor de x. Então, vamos lá. Vamos isolar o x para facilitar a minha história. Eu comento sempre assim, ó, tudo certo, mas nada resolvido, tá? Porque nem achei x, nem achei seno, nem cosseno. Mas veja bem, ó, se eu chegar aqui e dividir tudo isso por cosseno, isso aqui não dá 1? Então, ele ficaria assim, ó, seno x dividido por cosseno x é 1. Mas, quem é seno por cosseno? Não é a tangente de x? Que vale 1, tá? Já melhorou. Então, o que eu posso pensar? Vou repetir aqui, ó. Tangente de x é 1. Então, o que eu vou pensar? Quem é x quando a sua tangente é 1? Eu tenho um ângulo de 45 graus, tá? Se eu quiser usar o meu ciclo trigonométrico,
eu faço só para me ajudar a lembrar quem é quem nessa história, tá? Então, olha lá. Um arco de 45 graus tem a minha tangente valendo 1. Quem mais tem a tangente valendo 1? Como é positivo, seria um arco lá do terceiro quadrante, seria 225, tá? Só que vocês perceberem, ó, ele tá tudo em π radiano, tá? Então, quem seria π sobre 4 e quem seria 225 em π radiano? 5π sobre 4, a alternativa D. Ah, mas eu tenho dúvida em achar, transformar grau em radiano, em π radiano. Regrinha de 3. Π radiano corresponde a 180 e, aliás, desculpa, gente. 180 corresponde a π, 45 corresponde a x, tá? E assim, vamos trabalhando aí com o exercício, tá? Seguindo o meu exercício, o número 5. Olha o que ele diz. Se alfa está no intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, ele está no primeiro quadrante. E seno de alfa é igual a A, ele pede para calcular tangente de π menos alfa. Então, vamos lá, ó. O alfa está no primeiro quadrante, então ele está de 0 a 90, tá? 0 a 90. Ele pede para calcular tangente de π menos alfa. Então, olha, quem seria π menos alfa, tá? Seria 180 menos 90, certo? Seria 90 graus, ele estaria no segundo quadrante. Portanto, no segundo quadrante, a minha tangente, ela será negativa. Importante isso aqui para o exercício, tá? Então, vamos começar. Ele fala assim, ó, seno de alfa é igual a A. Primeira informação, seno de alfa é igual a A. Não tenho mais nada para me recorrer, tá? Se seno de alfa é igual a A, eu posso dizer que é A sobre 1. E como que eu calculo seno de alfa? Não é cateto oposto dividido pela hipotenusa? Então, se eu tivesse aqui um triângulo retângulo, eu teria mais ou menos essa situação, ó, tá? Vamos supor que o alfa é esse ângulo aqui, o cateto oposto seria aqui e a hipotenusa é esse, concorda? Então, aqui seria A e aqui 1. Para eu calcular a tangente, eu preciso do cateto adjacente, porque é coK. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar é achar o meu cateto adjacente. Usando o quê? Usando o teorema de Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, quem é a hipotenusa? 1 ao quadrado igual a quadrado mais x quadrado. Lembrando-se que eu quero achar o valor de x. Então, ó, a ao quadrado mais x quadrado é igual a 1. Se eu quero o valor de x, x quadrado é igual a 1 menos a. X será, ó, mais ou menos raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado. Correto? Então, eu sei que o x, que é esse segmento, é raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado, porque eu não tenho segmento negativo, tá? Então, agora, o que meu exercício pede? Ele pede a tangente de π menos alfa.
Então, vamos lá. Segundo assunto, olha lá. Tangente de π menos alfa, tá? Tangente de π menos alfa, tá? Eu já sei lá em cima, tá? Que vai ser um número negativo, tá? Então, quem que é tangente de π menos alfa, no caso? Será CoK, tá? Então, π menos alfa, eu sei que aqui seria 180, né? Menos alfa, seria 90 pertencente ao segundo quadrante, tá? Então, eu posso dizer que tangente de π menos alfa é a mesma coisa que menos tangente de alfa, tá? Bom, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? A. Quem que é o cateto adjacente? 1 menos A ao quadrado. Portanto, eu vou pegar como resposta o negativo, menos A sobre 1 menos A ao quadrado. A alternativa é